eu quero que a apresentação seja um suporte para a apresentação de slide, né? Seja um suporte para a minha fala e que aquilo ali, aquela informação, seja absorvida pelo meu público. Então, eu vou usar na minha apresentação aquilo que é importante e que vai me ajudar a passar essa mensagem. E o que não for contribuir nesse sentido, às vezes pode até acabar atrapalhando, então não é necessário utilizar. É importante a gente ter isso em mente quando a gente for pensar na construção dessas apresentações. E aí, dito isso, né, o que é a acessibilidade dentro desse contexto? Então, a acessibilidade, de uma forma bem resumida, ela vai ser a oferta de recursos e serviços que promovam independência e autonomia para pessoas que necessitem de algum suporte específico. No nosso caso, a gente vai focar nas pessoas com deficiência. Mas é importante atentar que a acessibilidade, o que favorece a acessibilidade para uma pessoa com deficiência, também vai favorecer outros públicos, porque vão ser outras formas de acesso àquele conteúdo. Então, talvez fique mais claro para alguém que não estava, atinja uma outra via, né? Outras das nossas tantas inteligências. Então, são outros suportes que também podem ajudar um público muito mais amplo do que o público especificamente com deficiência. Então, a gente precisa pensar como acessibilidade agregando valor à nossa apresentação e não como algo, um problema ou um trabalho a mais. Ela vai ajudar a atingir aquele meu objetivo inicial, que é que as pessoas entendam aquilo que eu estou passando, a mensagem que eu quero passar. Então, para ter a construção de uma apresentação acessível, a gente precisa focar em alguns pontos, né? A estrutura precisa estar clara, nas fontes, o tamanho do texto em geral, como é que a gente vai organizar esse texto, o contraste das cores, as imagens que a gente vai utilizar e como elas vão ser descritas para as pessoas, para a audiência, e se eu vou utilizar algum recurso audiovisual, que ele esteja acessível. Então, começando pela parte textual. Na parte textual, a gente precisa atentar para 4 características. O tipo, no caso da letra, né? O tipo, a espessura e o tamanho da letra, e para a quantidade de texto que a gente vai colocar naquele slide, né? Eu não sei se vocês provavelmente já devem, em algum momento, ter passado por uma apresentação que você não conseguia ler direito o que estava ali. Ou porque o texto estava muito pequenininho, ou porque foi passado, tinha tanta coisa que ficou competindo com a fala da pessoa, você não conseguia ler a tempo e passou, ou porque o contraste estava ruim. Então, em alguns momentos, vocês já devem ter experienciado, mesmo sem ter deficiência, alguma questão de não conseguir acessar aquele conteúdo que estava ali. E muitas vezes, provavelmente, pode ter sido por alguma das falhas desses pontos. Então, em relação à fonte, ao tipo da fonte, o ideal é que a gente utilize fontes sem serifas. O que é a serifa? É aquele prolongamento dos caracteres, que na imagem aqui estão marcados na fonte escrita em Times Roman, em vermelho. Aqueles tracinhos que ficam no final das letras. Principalmente quando a fonte está muito pequena, fica mais difícil de ler à distância quando a fonte tem serifa. Pessoas que têm dislexia podem ter mais dificuldade de ler fontes com serifa. Pessoas que têm TDAH ou algum outro transtorno de aprendizagem ou de concentração podem ter mais dificuldade de fixar quando a fonte tem serifa. Então, o ideal é que a gente utilize fontes sem serifas. Aqui dá um exemplo, né, de fontes que são mais desenhadas, rebuscadas, imitando o manuscrito, e uma fonte mais limpa, sem serifa, para que vocês vejam, né, qual das duas consigam comparar na prática, qual das duas é mais fácil e tem uma leitura mais confortável, principalmente num texto mais maiorzinho, como esse do slide. Então, alguns exemplos de fontes para vocês utilizarem, né? Fontes sem serifas, a Arial, a Calibria, da Roma, a Verdana. E fontes sem serifas, que a gente deve evitar, pelo menos nas apresentações,
a Times New Roman, que é bem utilizada, né, para material acadêmico, mas a gente deve evitar utilizar nessas apresentações, e fontes cursivas, desenhadas, estilizadas, porque elas também podem dificultar essa leitura. O outro ponto, tamanho. Então, para a apresentação de slides, o tamanho mínimo da fonte que a gente deve utilizar é o tamanho 24, para que essa fonte ela consiga ser enxergada mesmo para quem está lá atrás na plateia. Então, quando eu vou colocar um texto, se o texto precisa ser diminuído, que é uma fonte menor, o ideal é que eu desmembre isso para que tudo seja legível, se realmente for necessário colocar todo aquele texto ali. E o outro ponto em relação à fonte, o terceiro ponto, é o peso. Então, quanto mais fininha a fonte, mais difícil vai ser de ler, principalmente se a pessoa estiver mais distante. Então, o ideal é que a gente use um peso médio, uma fonte mais grossinha, uma fonte mais espessa, opte por fontes, além de sem serifa, mais espessas, para que garanta essa visibilidade mais de longe. Aí eu coloquei alguns exemplos no alto contraste, né, para que vocês percebam que mesmo no alto contraste, o fundo branco com a letra, fundo preto com a letra branca, mas a fonte mais fininha ela não fica tão legível quanto a fonte mais escura, a fonte em negrito. Então, esses são os 3 pontos em relação à fonte. E o outro ponto em relação à quantidade. Então, se a gente coloca um monte de texto, primeiro que vai impactar no tamanho da fonte, que eu não vou conseguir manter aquele tamanho mínimo, e segundo que vai ser muita coisa para a pessoa ler, concorrendo com a minha fala. Então, ela lê, ela presta atenção no que eu estou falando, e aí não vai conseguir entender direito nenhum dos dois. Então, o ideal é que a gente use os slides como apoio e use tópicos, né? Coloque as coisas em textos pequenos, se fala uma regra de 6, que são, no máximo, 6 linhas com texto, com poucas palavras em cada linha, para que esse slide não fique muito pesado, muito carregado, e não sobrecarregue também a nossa audiência. O outro ponto é em relação ao contraste e as cores que a gente vai escolher para a nossa apresentação. Então, o ideal é que a gente use o que a gente chama de alto contraste ou um bom contraste. E aqui eu trouxe alguns exemplos de combinações de cores que são legais e que mesmo à distância, mesmo com a iluminação não muito boa, elas conseguem ser bem identificadas. O clássico fundo branco com fonte preta, o fundo cinza claro com a fonte preta, o fundo verde claro com a fonte preta, o fundo preto com fonte branca, o fundo preto com fonte amarela. São exemplos de bons contrastes. E alguns contrastes que não são tão legais assim. Fundo amarelo com fonte verde e limão, por exemplo. Fundo anil, azul anil com fonte branca. Fundo verde com fonte lilás. Fundo vermelho com fonte verde. Isso, às vezes, pode nem estar acontecendo assim, como no exemplo, né? Que o fundo está numa tarja, ou todo o fundo está nessa cor. Mas, às vezes, você escolhe uma cor para a fonte, que vai usar no título ou na chamada, e coloca uma imagem atrás, e um pedaço dessa imagem tem alguma dessas cores, e aí aquele pedaço da palavra não fica tão visível. Então, é importante atentar para isso também. E entender, lembrar sempre que a gente não controla a claridade do ambiente, né? Nem sempre a gente consegue controlar, então às vezes é um espaço que tem muitas janelas e você não vai conseguir fechar, o retroprojetor não está tão legal, ou por algum motivo a luz tem que ficar um pouco acesa. Então, essas questões também podem influenciar diretamente como as pessoas vão enxergar. E aí, se eu escolho umas cores que têm um baixo contraste, podem dificultar ainda mais nesse ambiente a leitura, não só para pessoas com deficiência, mas pessoas sem deficiência também. E aí, aqui é um exemplo, né? Sem essa atenção ao contraste na imagem de cima, e aí o tom do texto ficou muito parecido com algumas partes da folhagem, dificulta a leitura.
E embaixo já colocou um filtro, né, que escureceu mais, gerou esse contraste e deixou a leitura da frase mais limpa. Então, é para isso que vocês precisam atentar. E aí, o contraste recomendado, a razão do contraste, né, se coloca que é 4,5 por 1 entre a razão do fundo, da cor do fundo e da cor da letra. E aí a gente tem alguns sites para checar esse contraste. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, mas eu vou mostrar uma forma mais fácil também de fazer essa checagem sem precisar fazer esses cálculos e tudo mais. Então, esse WebAIM é um dos sites para checar contraste, e aí ele já dá essa razão mínima. Então, aqui na tela, né, ele deu uma razão mínima de 8,59 por 1. Então, está bem acima do 4,5 por 1. É um contraste legal, azul escuro com branco. Como é que a gente faz? A gente escolhe a cor no foreground, que é a cor do fundo. Então, você pode escolher ou pela cor, ou colocar o código da cor. Depois faz a mesma coisa desculpa, o foreground é na letra, depois o background, que é o do fundo, e aí ele vai dar a razão do contraste. Como é que eu faço isso? Não quero botar lá, ficar com conta-gotas, catando cor por cor. O PowerPoint tem uma ferramenta, lá no menu Exibir, tem uma ferramenta de cores. Então, depois que eu montei toda a minha apresentação, vou lá, Exibir, e coloco escala de cinza. Aí, quando eu coloco escala de cinza, ele vai transformar toda a minha apresentação em escala de cinza. E aí, o que não tem um bom contraste vai ficar bem evidente quando eu coloco essa escala de cinza. Então, se eu tenho alguma dúvida se isso é um contraste legal ou não, se pode ser mais difícil de ler ou não, coloco tudo em escala de cinza e aí vai ficar bem evidente o que fica mais fácil de ler e o que vai dificultar a leitura e que eu preciso dar uma reorganizada. Ainda em relação às cores, né, o ideal é que a gente não utilize cores como única via para dar uma informação. Porque a gente tem pessoas cegas, pessoas com baixa visão, pessoas daltônicas que nem sempre vão identificar todas as matizes de cores. Então, o ideal é que a gente não utilize. Então, por exemplo, aqui tem um gráfico com 2 linhas, e aí a única informação da legenda, né, para indicar o qual foi que subiu, qual foi que desceu, é a cor. O ideal é que a gente utilize, além das cores, porque a gente precisa utilizar para chamar atenção, para ficar mais bonito, enfim, mas que a gente utilize também diferentes texturas. Então, eu posso escolher texturas diferentes para cores diferentes, e aí a pessoa que não vai enxergar as cores, a pessoa que vai enxergar em preto e branco, a pessoa que vai ter dificuldade de identificar algumas cores, vai conseguir receber essa informação assim mesmo, porque essa informação é passada por mais de uma via, que não seja só a cor. Em relação a imagens, então, quando eu vou escolher imagens para usar na minha apresentação, o ideal é que a gente não use outras imagens no plano de fundo, para não ficar concorrendo, né? Ficar fazendo ruído atrás, principalmente para quem tem baixa visão, mas também para quem tem TDAH, dificulta a percepção dessa informação quando tem muita coisa competindo. Então, se eu vou usar uma marca d'água no fundo, tento não colocar isso no slide que eu for utilizar uma imagem, ou tento amenizar e não colocar ela no slide inteiro, colocar ela só em algumas partes que não vai afetar tanto o centro da informação que eu estou passando. Então, evitar o uso de imagens do plano de fundo, pelo menos de todos os slides. Tomar cuidado com a poluição visual. Então, ontem eu estava assistindo uma apresentação que eu quase fiz um troço, porque tinha tanta imagem, tanta imagem, tanta imagem, e muitas vezes eram imagens que a pessoa colocou lá só para enfeitar.
mas era tanta coisa concorrendo pela minha atenção que eu não sabia se eu prestava atenção na fala da pessoa, nas imagens que estavam ali enfeitando, nas imagens que eram do gráfico, que eram a imagem que realmente estava passando informação importante, se no texto que estava escrito ali do lado. Então, era um slide lotado de coisas que não ajudava, dificultava mais o acesso à informação do que ajudava. Então, de novo, dificulta para quem tem TDAH, para quem tem alguma deficiência intelectual, ou até para a plateia mesmo, se for uma apresentação muito extensa, chega lá no slide mais lá pelo meio, que está todo mundo já cansado, e aquele monte de informação. Então, evitar essa poluição visual, um slide com muita coisa, tentar deixar ele mais enxuto possível e as informações mais diretas possíveis. Então, de novo, quando a gente vai pensar em colocar alguma imagem lá, né? Essa imagem, ela vai contribuir para o que eu estou passando ou ela é só um enfeite? Se ela é só um enfeite, posso colocar, mas já tem muita coisa ali e ela vai ser só uma coisa a mais, ou o slide está enxuto e eu boto um enfeitezinho ali, não tem problema. Então, é bom a gente ir ponderando em relação a isso. Também em relação às imagens. Então, como é que uma pessoa com deficiência visual vai conseguir acessar as imagens que eu estou utilizando na minha apresentação? Se forem imagens meramente para enfeitar, né, meramente ilustrativas, não tem a necessidade de eu escrever. Mas se é um gráfico, se é a foto de um antes e depois, por exemplo, de um cenário, de um produto, sei lá, da construção de um produto, eu preciso, aquilo é importante. E se eu coloquei ali é porque eu quero que as pessoas tenham acesso àquela informação. Então, para que as pessoas com deficiência visual consigam acessar aquilo, eu preciso descrever aquela imagem de alguma forma. E aí, essa descrição pode estar na minha fala, e se eu for distribuir esse material depois, é importante que ela também esteja inserida no material. Eu não sei se vocês sabem como as pessoas com deficiência visual utilizam computador, celular, faz ideia? Oi? Através do áudio, de software chamados leitores de tela, que ele vai pegar o que está em formato de texto e ler, transformar em áudio. Só que ele só consegue identificar texto. Então, o que está em imagem, a pessoa perdeu. Mesmo que dentro daquela imagem esteja um monte de texto. O leitor de tela não consegue identificar nada do que está dentro da imagem. Então, para isso, eu preciso escrever uma descrição, né, textualmente, que aí, quando ele encontrar aquele texto, ele vai fazer a leitura. Então, se eu for preparar um material e depois eu vou distribuir, vou deixar lá disponível para o pessoal fazer download, acessar alguma coisa assim, é importante atentar para inserir essa descrição, se houver imagens importantes. Essa descrição pode entrar como o que a gente chama de texto alternativo ou inserido diretamente como uma legenda. Coloca lá, abre uma caixinha de texto e insere a descrição e o leitor de tela vai conseguir fazer a leitura. E durante a minha fala, passou uma imagem, um gráfico, uma fotografia, alguma coisa que realmente é importante, que vou puxar, é importante que eu descreva. E não fale assim, como vocês podem ver aqui ou ali, sem dar outra informação específica, fazendo só menção à informação visual. Em relação a recursos de áudio e vídeo, né? Recursos audiovisuais. Então, se eu for passar um vídeo, é importante que eu atente se ele tem legenda ou se ele tem janela de interpretação. Se a minha apresentação ela vai ser transmitida, então é uma transmissão no YouTube, por exemplo, eu tenho que atentar para se eu preciso deixar um espaço ali para a janela de interpretação, conversar com os técnicos antes, verem como é que vai ficar organizada, disposta as janelas pela tela, para que a janela do intérprete não acabe ficando na frente do slide, porque às vezes eles botam só o slide e colocam a janela ali e ele vai ficar tampando
uma coisa que você escreveu, uma parte da escrita, alguma coisa assim. Então, é importante a gente saber, principalmente nesse momento, né, que a gente tem tanto esse fluxo de atividades presenciais, atividade remota, live, não sei o quê, se essa atividade vai ser transmitida e como é que ela vai ser transmitida para organizar esse material também. Então, se vai ser transmitida com a interpretação de Libras em cima do slide, é importante a gente deixar um cantinho ali, geralmente no canto inferior direito. Então, a gente conta como se a gente dividisse a tela em 8 e deixasse 1/8 ali livre, sem colocar nada importante, sem colocar texto, sem colocar pedaço de uma imagem importante, para que a janela de interpretação não vá interferir no meu conteúdo. Evitar aqueles efeitos de slide. Hoje em dia, muita gente já não usa mais, né? Mas aquelas coisas que giram, que pisca, que faz barulho, a letra sai andando, chega piscando. Então, evitar isso. Algumas pessoas podem, essas questões, esses movimentos bruscos, esse piscado, pode ser gatilho para quem tem crise epiléptica, pode ser, pode soar mal, não soar mal, mas pode ser um estímulo ruim para quem tem autismo. Então, evitar esses efeitos, essas transições, essas coisas que piscam, que brilham, que rodam, que giram, que movimentam muito a apresentação. E na apresentação em si, na sua fala, né, que você vai organizar, ao iniciar, o ideal é que a gente, se vai falar para uma plateia grande e você está usando o microfone, então a gente inicia falando fora do microfone, porque se tiver alguma pessoa com deficiência visual, ela vai conseguir ter a noção de onde você está, porque ela vai se guiar pelo som. Mas se você fala o tempo inteiro no microfone, a referência de posição do som que essa pessoa vai ter vai ser onde estiverem posicionadas as caixas que vão estar reverberando aquele som. Então, ela não necessariamente vai identificar onde é que você está ali no meio do palco, em cima, andando. Então, é interessante que a gente cumprimente a plateia primeiro fora do microfone. Não precisa baixar o microfone e dizer: estou falando aqui para fulano de tal, que é cego, que está sentado ali na frente. Não, a gente faz isso naturalmente, né? Baixa o microfone, fala boa tarde, bom dia, e aí retorna o microfone e continua, segue a fala. Partam sempre do pressuposto que no meio da sua audiência vai ter alguém com deficiência. Então, eu vou pensar sempre, quando eu for construir minhas apresentações, que eu vou precisar fazer adaptação numa linguagem simples, porque pode ser que tenha uma pessoa com deficiência intelectual ali. Eu vou ter que colocar as coisas que sejam possíveis serem lidas, sem muito esforço, sem muita firula, porque posso ter pessoas disléxicas, pessoas com TDAH na minha plateia. Lembrar de colocar imagens e descrevê-las, porque pode ter pessoas cegas na minha plateia. Não deixar também tudo sem nada, sem slide, muita fala, porque pode ter pessoas surdas na plateia que vão utilizar desses recursos, desses pontos visuais para também ter esse reforço do conteúdo. Então, sempre quando a gente vai pensar na apresentação, mesmo que eu não conheça, né, a minha plateia, mas eu parto do pressuposto que vai ter pessoas com deficiência ali de alguma forma, então a minha apresentação precisa estar acessível. Se eu penso nisso, também vou ajudar, como eu falei no início, outras pessoas que não tenham deficiência. Então, a gente fala, dá um cumprimento inicial fora do microfone, faz sua descrição, porque pode ser que tenha alguém com deficiência visual lá, uma descrição básica, rápida. Essa descrição, para ajudar a formar a imagem mental, né, na cabeça da pessoa, ela é sempre de cima para baixo. Então, começo na cabeça, vou para os olhos, nariz, boca, e vou descendo. Camisa, calça, sapato, para a pessoa não ficar montando um quebra-cabeça com as peças todas misturadas, né? Começa no sapato, aí vou para a blusa, aí vou para o cabelo,
aí desço para o cinto, aí subo para o colar. Não. A descrição sempre de cima para baixo. E se você tiver um sinal em libras, esse também é o momento de apresentar. Então, faz sua descrição e apresenta, esse é o meu sinal em libras. E aí faz o sinal. É importante que durante a fala a gente atente, né, também para o volume que a gente vai falar. Às vezes a pessoa fica um pouco mais nervosa e começa a baixar o tom de voz, e mesmo com o microfone fica difícil de identificar. Então, não fala baixo. Atenção para o ritmo da fala, não falar muito rápido, muito acelerado, porque isso tanto pode dificultar para as pessoas entenderem, para quem faz leitura labial entender, para o intérprete conseguir acompanhar, se tiver um intérprete de livros. Articular bem as palavras, porque pode ter pessoas surdas, né, que fazem a leitura labial, então você precisa articular bem a palavra para que ela consiga identificar aquilo que você está falando. Geralmente, quando a gente pensa em pessoas surdas, a gente pensa direto em usuário da Libras. Mas existem várias formas, né, das pessoas surdas acessarem o conteúdo. Então, é através da Libras, que é o mais difundido, mas a maioria das pessoas surdas são pessoas que falavam em português, escutavam e perderam a audição ao longo da vida. Então, não necessariamente elas são usuários da Libras, elas falam em Libras. E aí elas vão usar ou a leitura labial ou a legenda. Então, por isso que é importante que a gente articule bem as palavras, não fale num ritmo muito rápido e evite obstáculos na frente da boca. Então, se eu vou falar, eu não falo com o microfone assim, cobrindo a minha boca, sempre deixo mais para baixo, porque se alguém vai fazer a leitura labial, esse espaço da minha boca, onde eu estou articulando, ele precisa estar com a visibilidade sem obstáculos. Outro ponto, né? Excesso de texto, que eu já tinha falado. Se o conteúdo é irrelevante, ou muito texto, ou muita imagem, então, às vezes, eu coloco uma linha do tempo gigantesca com vários tópicos e dentro dos tópicos um monte de texto sobre cada um daqueles pontos e eu não vou ler aqueles textos, a pessoa não vai conseguir ler. Então, se eu coloquei ali, eu não vou ler, a pessoa não vai ler, não vai fazer diferença nenhuma, não precisa colocar, pode tirar. A falta de organização na construção das ideias, né, também pode dificultar, principalmente pessoas que têm deficiência intelectual, de acompanhar, de manter o raciocínio, de construir essa linha da ideia. Outro ponto, a posição do conteúdo dos slides. Então, o ideal é que a gente deixe pelo menos o texto inferior do slide livre. Por quê? Se eu estou apresentando e a minha apresentação está sendo também transmitida, então, se tem alguém que está usando legenda, a legenda fica sempre sendo exibida naquela parte inferior do texto, e aí, do texto não, do vídeo, desculpa. E aí, se tem coisa escrita ali naquela parte embaixo do meu slide, e a legenda vai entrar em cima, então vai estar competindo, ou a pessoa não vai conseguir enxergar o que está ali atrás. E se eu for apresentar num auditório muito grande, que não tenha uma elevação, a pessoa que está lá no fundo pode não conseguir enxergar o que está mais embaixo do slide. Então, o ideal é que a gente deixe essa parte inferior mais livre, para que não tenha perigo de nada ficar no meio do caminho e interrompendo a visão de alguma coisa importante. Sempre que possível, né? Se as pessoas abriu para a pergunta do público, e aí as pessoas vão fazendo a pergunta, sem microfone. Então, repetir a pergunta no microfone para todo mundo escutar, porque às vezes a pessoa está aqui mais perto de mim, mas tem outra que está lá embaixo e não vai escutar a pergunta dela e só vai escutar a minha resposta. Então, se o público for fazer perguntas, for fazer interações e não tiver um microfone para a plateia,
é importante que a gente sempre repita, ou pelo menos se for uma intervenção muito longa, né? Que a gente dê um resumo e fale o que é que a pessoa perguntou antes de começar a responder. E, se for possível, se a organização do evento disponibilizar, a gente pode deixar a apresentação, a mesma apresentação que eu estou usando, disponível num tablet que pode ser emprestado para pessoas, por exemplo, com baixa visão. Porque pode ser que, mesmo eu usando um bom contraste, um tamanho de letra bom e tudo mais, a pessoa não consiga enxergar a distância. E aí, se ela está com a minha apresentação ali no tablet, ela consegue ampliar o tamanho que for mais confortável para ela e consegue acompanhar de alguma forma. Então, é ainda irreal, porque a gente tem mais, fica aí a ideia. Se tiver disponibilidade e vocês puderem pedir, então é um outro recurso que um tablet tem alguns modelos que são até baratos, né? O que já tem, as instituições que fazem eventos já tem. Então, é uma outra forma de possibilitar que esse material chegue de forma acessível para o nosso público. É importante também enviar o material com antecedência, se houver uma equipe de acessibilidade. Então, às vezes, você já sabe que vai ter intérprete de Libras, já sabe que vai ter áudio do escritor. Então, é importante que a gente envie o material com antecedência. Imagine, o intérprete de Libras, ele sabe Libras, mas ele não domina todos os conteúdos do mundo. Então, tem especificidades da minha área que ele vai precisar pensar com mais calma em escolhas tradutórias para que ele construa lá na hora uma tradução melhor. Alguém vai estar falando sobre matemática, um monte de termo técnico. Então, ele precisa ter uma noção antes para estudar aquele conteúdo e conseguir falar, conseguir traduzir da melhor forma. Então, por isso que quanto mais cedo a gente conseguir enviar com antecedência, melhor, porque a equipe de acessibilidade vai ter esse tempo para estudar esse conteúdo. E, no caso de uma apresentação remota, por exemplo, como essa, né, no Meet, que está tendo teria, né, muitas janelinhas, assim, para a pessoa surda não ficar tendo que procurar onde é que está o intérprete no meio daquele monte de gente que está ali na sala. Então, o organizador fixar a janela do intérprete para que a pessoa surda sempre tenha acesso àquela janela e não precise ficar procurando no meio daquele monte de gente que está ali na sala. Em relação à checagem, o Google, coisa de slide do Google, ele não tem uma ferramenta de checagem nativa. A gente teria que baixar um plugin. Mas o PowerPoint tem. Então, depois que vocês acabarem a apresentação, vocês podem ir lá na aba Revisão e tem o ícone Verificar a Acessibilidade. E aí, quando a gente clica lá em Verificar a Acessibilidade, ele dá um relatório de todos os pontos que, eventualmente, precise melhorar. Esse contraste não está bom, essa fonte, esse tamanho de fonte não está boa, a imagem aqui está sem descrição. Então, ele sai apontando todos os quesitos de acessibilidade que precisam ser reorganizados e melhorados para essa apresentação ficar mais acessível. E aí fica a reflexão, né? Quantos espaços que vocês já passaram consideram pessoas com deficiência para além da plateia, mas também como apresentadores, como protagonistas, consumidores, enfim, como alguém importante nessa construção do conhecimento, na difusão do conhecimento. Então, que a gente possa ser agentes multiplicadores dessas ideias. E agora, eu queria que vocês praticassem. Então, vou parar aqui a apresentação. Vou compartilhar aqui com vocês
um exemplo de slide. Para quem está no Meet, eu coloquei o link aqui no chat. Eu vou fechar a câmera para tudo poder vir para cá. E aí, o que é que eu quero que vocês façam? Deem uma olhada. Puxa a cadeira. Deem uma olhada nesse slide e vão anotando o que vocês encontrarem de falha de acessibilidade. Vão anotando e daqui a uns 5 minutinhos a gente volta para conferir. Vem, Paty. Quando vir para cá para sair mexendo, porque daí a gente vai ficar só dando. Pode mexer. Mais fácil que eu consegui. O primeiro. Por isso foi que você está pegar um palestrante e jogar. Pior que isso daí foi inspirado em apresentação que eu vi recentemente. Aquilo ali, em cima do consegui. Um título impactante, e aí depois faz negócio branco. Eu não consigo. Consigo. As coisas usadas também. Só da culpa. Agora, esse aqui é muita informação. Eu acho que ele sempre pior, porque você tem um. São repetidos. E eu acho que atrás, não foi também que eu.
mais aqui, o microfone.
Pronto, eu vou compartilhar a apresentação aqui. Para a gente ver em conjunto. Então, Maria José colocou, em relação ao slide 1, a fonte com serifa e a cor da fonte gerando baixo contraste. O que foi que tu achou, Felipe? Então, a fonte não só com serifa, né, mas essa fonte mais desenhada, assim, e o contraste, realmente o baixo contraste em relação ao fundo e a cor da fonte. Opa. Que eu queria. O slide 2. Ele colocou um monte de imagem e o quê? Pronto, ele colocou esse monte de imagem, né, de íconezinho aí, o espaço que não tem para descrever e o tamanho da fonte que foi usada, que não dá para ler realmente nada. Maria José colocou a fonte pequena e a maioria com serifa, slide com muitas informações e ícones. Então, uso de itálico também, né? No título, também uma fonte que não é uma fonte mais limpa, mais sem serifa. É uma fonte mais rebuscada, né? Que imita a fonte manual, então, que a gente também deve evitar. Essa tabela de todo errado, né? Um monte de coisa que não dá para ler nada. Então, é exatamente o que eu estava falando para vocês, né? Quando a gente vai pensar em preparar uma apresentação, ela precisa ser um apoio para aquilo que eu quero passar. Não adianta eu tacar ali um monte de informação que ninguém vai conseguir acessar. Porque se as pessoas não conseguem acessar, então não adiantou de nada. Ela é inútil. Então, não precisa, ela é inútil e as pessoas não conseguem acessar, ela não precisa estar ali. Ou eu reformulo para que as pessoas consigam acessar de alguma forma, ou eu simplesmente tiro, porque ninguém vai conseguir entender nada mesmo. Esse monte de imagem aí eu coloquei um monte de imagem repetida, né? Só para que vocês entendessem mesmo que dessa repetição de imagens. Mas às vezes acontece isso, a pessoa polui muito, colocando muita imagem ornata, que está lá só para enfeitar, que não vai dizer nada, e que fica aquele monte de coisa ali distraindo da informação. Então, você tem que ficar pescando ali qual é a informação importante que você realmente precisa atentar. Então, oi? Pois é. Aí o próximo. Esse slide 3. Então, de novo, né? A fonte com serifa, meio desenhado, a fonte mais fininha, que dificulta a leitura, né? Mesmo sendo num contraste bom, fundo branco com fonte preta, mas a fonte mais fininha dificulta a leitura. A outra fonte muito pequenininha, mesmo sendo uma fonte sem serifa, e esse negócio gigantesco piscando a todo vapor, totalmente desnecessário, né? Então, de novo, tem algumas pessoas que têm epilepsia, tem algumas pessoas que têm transtorno do espectro autista, que uma informação dessa, que é muito brilhante, muito que pisca, que movimenta muito, pode despertar uma crise nessas pessoas. Então, o ideal é que a gente não utilize, né, chame a atenção de outras formas, utilize outras ferramentas para chamar atenção, incluindo o contraste, né? Se a gente usa um alto contraste, só usar o fundo vermelho com a letra branca, você já chamou bastante atenção. Não precisa dos fogos piscando aí no meio do caminho.
E, por último, o último slide, que tem um título. Não, vai, fala. Não dá para ler o que está no gráfico, porque tem uma imagem, né, que não teve tratamento nenhum aí no fundo. Tem um título que está com baixo contraste, metido ali no meio das plantas, um título verde. E a única informação do gráfico, né, de diferenciar os dois pontos do gráfico, é a cor. E você mal consegue ler as legendas. Então, resumindo, é isso. O que é que vocês vão fazer agora? Mudar esses slides e deixar eles acessíveis. Então, Maria, você pode usar esse do link, e o que a gente está usando aqui é outro. E aí cada um vai fazer a mudança em um arquivo. Quer que eu abra outro? Para tudo daí? Eita, deixa eu parar de interromper. Oi? Pode editar nesse mesmo link, mas eu vou abrir outro link para tu editar em um e ela editar em outro. E o que ele está editando, o que eu abri aqui. Pronto. Então, pode vir. O que eu abri aqui para ele é outro. Deixa eu conferir se é outro mesmo. É, Para mim tá somente ver, eu não estou conseguindo editar. Patrícia?
Pode dizer para ela que está liberado. Pronto, Maria, está alterado. Verifica se você consegue. Ok, estou vendo aqui agora.
Patrícia, você consegue ver aí já as alterações que eu fiz ou eu tenho que salvar e fazer alguma coisa? É, correção 1. Olá. Maria, Oi. a gente estava com um Você já problema com o áudio conseguiu? Você aqui. consegue ver o que foi que eu fiz? Você está perguntando se a gente consegue ver o que você fez, é isso? Isso, porque eu não sei se está, eu acho que está compartilhado, porque Patrícia continua aqui em cima, mas eu quero ver se ela. Não, para a gente está vendo só aqui Não, eu consigo ter acesso. Eu Ah, não beleza. passei agora porque o outro computador está sendo usado, mas quando vocês encerrarem, eu for corrigir, aí eu abro o seu, compartilho, e depois eu abro o outro que está sendo feito aqui. Tá bem. Tá? Valeu. Obrigado.
Humilhe-me não, gente, pelo amor de Deus. Tão relevante. Aham. Então, vamos lá. Vamos. Vou apresentar aqui o de compartilhar o de que Maria fez. É Para a muita gente ir olhando humilhação. junto. É muita humilhação. Bota logo de vocês, gente. Ou então o meu vai. Espera aí, o meu vai rapidinho, ser- Marinha, que a caixa de som está bem ruim aqui. Repete, por favor. Não me humilhe, não. Não Bota consigo logo de escutar. vocês que tá certo. Aí depois você aponta os meus erros. Espera aí que eu não estou conseguindo te ouvir. Deixa eu tentar tirar a caixa de som para ver se... Oi. Repete, Maria, por favor. Ouvindo? Não Agora eu tô. humilhe, não, mulher. Bota logo de vocês que tá lindo. Aí depois fala assim: olha aqui o que vocês não poderiam fazer. Aí você mostra o meu. Não estou entendendo. Tu pode... tem um fone, calma, tem um fone aqui. Maria, desculpa. Repete, por favor. Eu disse para não me humilharem. Bote logo de vocês que tá certo. Aí depois você pega o meu e faz assim, ó, o que vocês não deveriam fazer. Pronto, aí passa bem rápido o meu. Aí então o meu como primeiro vai ser bravo. Um Não, fique cheiro. tranquilo. Tchau. A gente está aqui para construir junto. Vamos lá. Olha, começou a apresentação, colocou alto contraste no início, a fonte de um tamanho bom, sem serifa, repartiu a tabela para conseguir colocar as letras maiores, tirou aqueles itálicos, a letra agora está legível, fragmentou e aí colocou as imagens no final, né? Se fossem imagens relevantes para o conteúdo que tivesse sido discutido, muito bom. Caso essas imagens fossem imagens meramente ilustrativas, ou vocês poderiam fragmentar, né, usar menos e escolher algumas só para ilustrar, ou retirar se fosse ficar muito pesado com a tabela. Se elas fossem imagens realmente importantes para o conteúdo, dando apoio visual e tudo mais, colocar uma vez só, de um tamanho maior, em um slide único, tá ótimo. E aí, atenção, informação importante, então, aumentou o tamanho das letras, letras sem serifa, deu destaque só com as cores, tirou aquele negócio piscando neon, com fogos e tudo mais. E o gráfico deu uma limpada no pano de fundo, que era aquele problema, né? Que ninguém conseguia ler nada. Quando mudaram aqui, o pessoal disse: meu Deus, tinha escrito pontos marcados, que estava tão cheio, tão poluído, que não dava nem para ler. Muito bem, Maria. Arrasou. Aí, e tu preocupada, tá vendo, mulher? Vamos ver o que é que vem agora para eu poder me preocupar. Agora vamos lá para as modificações de Felipe. Então, manteve o plano de fundo e fez uma mudança no contraste do título. Também, ótimo. Deu uma repaginada e o título ficou legível. Então, ok, atingiu. Aí ele fez uma outra mudança na tabela. Como a tabela era muito grande, ele desmembrou ela em pedacinhos menores, né? E tirou daquele formato de tabela. Os dois optaram por desmembrar
ok, que seria a melhor solução realmente. Acabou. Pula essa parte que ficou. Esqueci de apagar. No outro, que tinha informação importante piscando lá. Então, ele manteve o alto contraste, né, com uma outra combinação de cores. Maria usou amarelo com preto, ele usou preto com branco. As duas formas são formas que a gente conhece como alto contraste, então gera esse impacto realmente maior, principalmente quando é fundo preto com letra branca, né? Que diferente do fundo branco com a letra preta, que é o que a gente está mais acostumado, então fundo preto com a letra branca gera esse impacto maior, assim como o amarelo com preto, as duas combinações. Ok, aumentou, colocou numa fonte de tamanho legível, sem serifa. E o último também deu uma limpada naquela imagem que estava ali só, poluindo o meio de campo. Como esse gráfico estava em formato de imagem, não dava para alterar. Mas aí, como a gente conversou, né? Fica aqui o lembrete que uma outra forma, né, para deixar ainda mais acessível, seria colocar outra forma de passar essa informação das cores. Então, em uma barra poderia continuar sendo, acho que isso é verde claro, né? O azul é um azul meio esverdeado, verde meio azulado, sei lá. Mas um mais claro e outro mais escuro. Mas, para além desse um mais claro e outro mais escuro, a gente poderia colocar também risquinho, bolinha, enfim, mudar a textura para ficar uma outra informação além da cor para diferenciar esses dois. Mas aí a imagem, o gráfico estava como imagem, então para vocês alterarem ficaria mais complicado, mas tá ótimo. Então, vou voltar aqui para a minha apresentação. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida, Maria Felipe? Não, nenhuma dúvida, só agradecer. Maria, eu peço que, se tu tiver alguma dúvida, por favor, escreve no chat, porque o som aqui está saindo muito complicado. Às vezes eu consigo escutar, às vezes eu não consigo. Para não ter perigo de... Eu estava indo para o outro computador para te escutar. Para não ter perigo de passar nenhuma dúvida, caso você tenha ficado com alguma. Então, pode escrever para não ter perigo, nenhuma dúvida. Obrigada. Um GIF daquele vídeo. Então, o que é que ele perguntou? Tem um vídeo e eu quero usar um trechinho, que eu quero usar um GIF, só um frame daquilo ali. Quero colocar no meu slide. Eu preciso fazer a descrição completa daquilo ali? Se for muito importante para a apresentação, essa informação, você precisa descrever. Não necessariamente escrever, mas você precisa inserir a descrição na sua fala, chamando a atenção o que é daquilo ali que você quer, que você acha importante, né? Então, tem uma apresentação minha que eu uso um GIF, aquele GIF do João Travolta. Ele assim, olhando de um lado para o outro. Eu boto aquele GIF ali. Ele não está piscando, não é nada que vá ferir a sensibilidade, né, de quem tem essa sensibilidade, essa hipersensibilidade. E aí eu descrevo, aí o título do slide é e onde é que a gente entra nisso tudo? Finalização de uma apresentação. Aí eu falo, e aí, onde é que a gente entra nisso tudo, né? Fica todo mundo assim, feito de outra volta nesse GIF, olhando para um lado, olhando para o outro, e aí, perdido, não sei o quê. Então, eu inseri a descrição no meio da minha fala, trazendo o que eu queria de importante daquela imagem. Se você colocou ali, ela é importante, então eu preciso descrever. Mesmo que seja a ideia geral, para fazer o gancho com o que eu quero puxar dali, mas eu preciso descrever. Eu só preciso descrever textualmente se eu for compartilhar essa apresentação.
Se eu estiver só apresentando aqui, encerrei, fechou e tudo mais, eu insiro a descrição na minha fala. Mas lembrando sempre de quando a gente vai inserir essa descrição, a gente inserir ela de forma natural. Eu não precisei. Agora eu vou escrever aqui para as pessoas cegas que estão na plateia. Não, você vai inserindo no meio da sua fala, como se aquilo ali já fizesse parte do seu conteúdo. É bom porque vai estar dando acesso para a pessoa que tiver deficiência visual, que eventualmente estiver na plateia, vai estar reforçando que é um outro caminho daquela informação chegar até as pessoas. Então, é um reforço. Para quem tem TDAH, ajuda a chamar mais atenção, porque é uma outra forma de focar. Então, complementa para todo mundo. Certo? E aí é isso, pessoal. Então, para finalizar, né, a acessibilidade é uma questão de escolha. Né? A gente está em 2025, não é mais, não tem mais a desculpa de não sei, não quero, é difícil, é complicado, porque acesso à informação a gente já tem. Né? Então, a acessibilidade é uma questão de escolha. E aí, por isso que eu comecei a minha apresentação com aquele questionamento. Qual é o meu objetivo quando eu vou fazer uma apresentação? Porque se eu vou fazer uma apresentação e eu quero passar uma mensagem para as pessoas, então eu quero que todas as pessoas que me escutem, ou que estejam ali, né, vendo aquela apresentação, absorva aquela mensagem. Consiga usufruir, consiga interagir comigo, que aquilo que eu leve chegue até as pessoas, né? Passar uma informação e que eu quero passar essa informação de uma forma clara. Então, se eu quero passar essa informação, se o meu objetivo é esse, eu preciso pensar em como eu vou fazer para atingir o maior público possível. E aí são ajustes, né? Eu não precisei gastar nada, né? Não precisei de um investimento, de comprar um software, de passar horas, de um supercomputador. Nada, eu precisei fazer ajustes e ter atenção, e aí é um exercício que a gente precisa fazer, né? Dia a dia, essa fonte daqui talvez não seja melhor, então deixa eu ver se eu escolho uma outra, que seja bonitinha também, que eu goste e tudo mais, mas que seja mais legível, né? Não adianta eu colocar esse tanto de informação aqui que vai ficar competindo com a minha fala, ninguém vai ler, ninguém vai enxergar. Se alguém estiver muito longe, não vai conseguir acessar. Então, não é melhor enxugar, porque se a pessoa não vai conseguir ver, não vou estar atingindo o meu objetivo. Então, é isso. A acessibilidade é uma questão de escolha e é um treino constante, né? Não é do dia para a noite que a gente vai passar a produzir conteúdos e pensar em tudo acessível, mas a partir de agora, né, fica aí a formiguinha plantada, a sementinha plantada, formiguinha, coitada. Plantei a formiga. Fica aí a sementinha plantada para que vocês sigam com essas reflexões. Então, se vocês precisarem, meu contato é patricia.pordeus@ufrpe.br, telefone 3320-6632. Isso também é uma coisa importante, né? Quando vocês finalizarem, quiserem passar seus contatos, não digam, meus contatos são esses que estão aí na tela. Porque nem todo mundo pode estar visualizando os contatos e aí não vai conseguir lhe contactar. É isso, obrigada pela presença, espero ter ajudado e fico à disposição, caso vocês tenham alguma outra dúvida em algum outro momento, podem ligar, mandar e-mail, sinal de fumaça, vir aqui na biblioteca, e é isso. Obrigada, Maria. Vai ter ata? Não, eu já deixei a mensagem aqui. Tá. E eu a presença aqui está automaticamente, deixei o link também. Pronto, então. Para avaliação. Lembrando que a gente tem aí no chat o link da avaliação do curso, está fixado, e também o link para a ata, para computar a presença de hoje. Então, lembrem de assinar a ata, registrar a presença e, por favor, avaliem a nossa formação. Eita, eu ia falando o tempo todo, eu esqueci de abrir a câmera de novo, desculpa.
Eu fechei e agora ela não quer mais abrir. Eu mandando altos coraçõezinhos aqui para ninguém. Parágrafo